porque eu realmente estou muito feliz, muito orgulhoso Também. do que a gente fez aqui. E aí o We Are The World, um abraço dos dois também, eu acho, né? Vamos lá aí. Olá, queridos heróis! Sejam muito bem-vindos ao canal Heróis Mais. Eu sou o Tony Blake. E eu sou o Elvis Ventura. E esse é o canal que fala sobre heróis e muito, mas muito mais além da cultura pop pra você. Estávamos lá no Rio de Janeiro, no podcast BarbaCast. Um salve aí pro Rafael. E eu já vou logo dizendo, que é na base da espada. Tira, se sair da regra, ó. E nós tivemos um debate. Eu, na verdade, tive um debate representando Heróis e Mais com o Alexandre do canal Terra Leste. Se você não sabe quem é o Alexandre é um criador de conteúdo que fez, vamos dizer, um antagonismo com o Heróis e Mais, desde a época que o Heróis e Mais meio que brigou com quase todos os criadores de conteúdo de Anéis de Poder da época. Não, mas basicamente todas essas polêmicas, elas estão girando em torno de que o Nerdola não é tudofóbico e Nerdola não é tudofóbico e ele simplesmente não consegue. Eles acham que tem uma agenda política na série, é isso. Chapéu de alumínio, totalmente. O Game of Thrones tá tendo isso também? É ou não? mais ou menos assim. Você tá? é nerd atualmente? Você gosta de cultura pop? Ai, que bom. Então fala 3 minorias aí que você odeia, que senão você não é nerd de verdade. Ai, que bom. Então fala 3 minorias aí que você odeia, que senão você não é nerd de verdade. Porque tá uma competição assim terrível. O negócio é... Acho que Game of... Só que, na época, a gente só respondia quando nós éramos citados e de até certa forma ofendidos. Não necessariamente o Alexandre fazia isso, tá? Inclusive o Heróis e Mais nunca tinha citado o Alexandre ou o canal dele, nunca, ok? A galera mandava pra gente e a gente ignorava porque não tínhamos interesse, beleza? Então a gente debateu, a gente expôs, ele expôs o lado dele, eu expus o meu lado, eu pedi desculpa, ele pediu também. E lá no começo do debate, nós mostramos o que, Tony? Pois é, nós mostramos que nós nunca batemos primeiro. Nós não batemos primeiro. A gente sempre revida, meus queridos heróis. E a prova disso, nós vamos mostrar hoje pra você que ainda não viu. A prova não foi mostrada, porque a gente disse que ia mostrar, mas aí conversamos Sim. E não mostramos o vídeo que ele citou a gente antes. Mas o Elvis conseguiu argumentar o motivo de o Elvis ter ficado chateado, do motivo da gente ter ficado chateado. Inclusive o Elvis falou uma indelicadeza aqui reagindo. Mas o fato é que a gente não atacou primeiro. Beleza? Então, esse vídeo aqui é pra gente mostrar a você, meu querido herói, minha querida heroína. Não é um ataque ao Alexandre, até porque o Elvis já tá tudo certo com a Alexandre. O que dá pra gente concordar, a gente concordou. O resto a gente discorda em tudo. A gente conversou, teve até um abraço, teve até dancinha da razão. Então, tá tudo certo com o Alexandre Terra Leste, ok? Mas a gente precisa mostrar aqui pra vocês exatamente o que aconteceu dessa treta toda e provar que a Liga Nerdola, o Heróis e Mais... Só se defende. Só se defende. A gente só se defende, Só entendeu? se defende. Então, depois da vinheta, tá no ar Heróis e Mais. Está no ar Heróis e Mais. Torne-se membro do canal e concorra a um action figure do Wolverine. Sim, action figure da marca Iron Studios. Assim que a gente bater 300 membros, você, do nível prata e nível ouro, você pode ganhar este Wolverine. Sim, nós vamos fazer o sorteio ao vivo aqui no canal, assim que a gente bater 300 membros. Torne-se membro do canal a partir do nível prata e nível ouro e concorra a esse Super Wolverine, esse action figure da Iron Studios. Boa sorte pra você! Vamos lá, meus queridos heróis, tá aí, ó, BarbaCast, podcast do Barba. Esse vídeo aqui vocês estão vendo, ó, há 5 meses, ok? A verdade sobre cultura woke e lacração no cinema. Nesse trecho aqui, em 8,31 minutos, o Barba está falando sobre cabine de imprensa, sobre opinião de influencers, que é uma coisa
que o público começou a questionar. O público começou a questionar isso principalmente na época de Anéis de Poder. E o Barba vai citar o nosso amigo Giga, mas ele não vai citar nominalmente. Ele vai citar o vídeo que o Giga fez a respeito da criadora de conteúdo, que falou sobre seus anéis naquela época, que antagonizou com a gente também, que é a Haru. Ok? Então aqui ele tá falando sobre isso, que ele foi chamado para uma cabine e ninguém disse nada, ninguém brifou ele para ele falar do filme. Ok? Então vamos assistir aqui para vocês entenderem. Você falou o quê? Não, mas o mais importante pra mim... Bom, eu não sou grande pra caralho também, mas pra mim, ninguém falou assim, ó, fala bem do filme. Não fazem isso, cara. Eles só falaram assim, façam suas críticas, mandem pra gente. Não tinha nem tempo. Como é que fala quando tem o tempo? Janela... Não é... Não tem nada. Calendário. Não. Janela de você ovo. tem que esperar pra falar Não, sobre pô, é embargo. Esqueci o nome. Sim. Então, Cara, assim, mas a Amazon fez o mesmo com uma porrada de gente. Só que algumas pessoas, por exemplo... Aí, ó. Né, postam, por exemplo, teve uma menina que eu vi que foi criticada por falar bem do Anéis de Poder. Sim. Haru. Não sei o nome das pessoas, me desculpa. Mal sei o meu hoje. Assim, a menina estava sendo criticada porque ela estava elogiando muito a série, só elogios à série. Nenhuma série, nenhum filme vai ser 100% bom o tempo todo, esquece, não existe isso. Tirando o Superman 1 com Christopher Reeve. Grava isso que você acabou de falar. Não, mas Grava isso que eu vou trazer um argumento depois. Mas é meu, eu também acho. Mas aí essa menina, ela, por exemplo, ela posta... Aqui, não tô acusando, tá? Eu só tô trazendo... Eu sei quem é. Quem levantou, inclusive, foi o pessoal do Heróis Mais. Que botou... Pode ter sido. Aliás, eu acho isso muito... Tá vendo aí? Tá vendo aí? O cara falou que foi a gente que fez isso. Aí, só continuando, ó. E aí eu critico eles nesse sentido, diretamente, sem problema nenhum. Eu acho muito feio essa postura de você pegar, botar a cara de outra pessoa e falar mal do trabalho de outra pessoa. Fala do seu, cara. Essa é a minha crítica a esse pessoal. Porque as pessoas, elas não crescem falando bem de coisas, elas crescem falando mal das coisas. Inclusive de outras pessoas. Sabe, cara, eu não acho isso maneiro. Não, mas sabe? Eu não tô defendendo, É a Haru, eles falaram da Haru. Eu não sei. Eles falaram da Haru. É uma de cabelo vermelhinho. É Haru. Pronto, não precisa nem a gente falar mais, né, Comentar, gente? exatamente. Eu falei na hora lá pra O ele. Elvis, inclusive, falou... Ele mentiu. Isso aqui foi mentira. Foi pô. mentira, porque nós não falamos da Haru e o Elvis disse isso e você vai já ver aqui no canal. A Haru fez uma live com o Bolseiro. Na Twitch dela. Na Twitch, eles fizeram uma live, parece que até apagaram essa Eles live. apagaram a live, porque na Twitch é assim, para alguns criadores fica mais tempo, mas se você quiser, você pode apagar. Mas teve também uma live no Inteligência Limitada, que eles também andaram falando. Exatamente. Aí o Bolseiro, especificamente, Isso. falou que eu tinha que ser preso, porque eu falei que as pernas da Galadriel... Que era pra ela fechar as pernas, não era legal a Galadriel ficar com as pernas abertas. Quando a gente anunciou aqui o especial, todo mundo falou, não, vocês têm que chamar o outro lado para discutir. É que o outro lado é quem não leu, né, porra? O outro lado é quem não leu, quem Quando tá o cara começa um vídeo falando foda. assim, eu não li nada de Tolkien, mas eu acho que não existe... Aí pra mim eu já fecho o vídeo. Eu falei, mano, não tem... É que não existe outro lado. Essa é a verdade. Não existe outro lado. Existe o lado de quem leu e está te explicando isso. O outro lado é você não quer aceitar isso. E esse cara produz conteúdo, esses caras produzem conteúdo porque dá visualização. Porque assim, o canal desses caras, não é um canal sobre Tolkien, não é um canal sobre Terra-média. É cultura pop no geral. Só que você vai ver os últimos vídeos dos caras. É treta na cultura pop. É verdade, O nicho é treta na cultura pop. Mas os últimos 10, o cara vai 20... na Mulher Maravilha, o cara vai na Galadriel Guerreiro, o cara vai na Morte Negra, o cara vai... Entendeu? É pra encher o saco, é pra encher o saco. O cara teve a moral, cara. Eu caí numa besteira, alguém mandou o link pra mim. Vê isso daqui. O cara teve a moral de pegar a foto da Galadriel, da série. Ela tá de armadura. Logo ela, após matar aquele troll das neves, aí ela tá sentada. É uma foto de uma revista. Ela tá sentada de perna aberta, porque ela tá de armadura. Mas você sentar, como você vai fechar a perna toda de armadura? O cara pega e fala assim, se encontrasse a Morfydd, que é a atriz, ia mandar ela fechar as pernas. Cara, pra mim... O cara dá processo, o cara... É porque é no Brasil, né? Mas se ele fala isso lá fora, cara... E agora, galera, a treta aumentou depois deste vídeo aqui. O cara já tinha falado da gente no Barba. Falado uma mentira. Uma mentira. Ele realmente... Cara, porra...
Deu pra ver, né? A gente nunca falou da Haru, entendeu? O Elvis Nunca fez- fala nu- isso pra ele lá. Nunca fizemos vídeo falando mal da Haru. A gente citou a Haru em lives, em alguns momentos a gente usou meme dela, mas até o momento que ela se expressou, inclusive concordando com a gente nunca tinha feito o vídeo dela, cara. O vídeo que tem no canal da Haru é falando bem da menina, cara. E o Elvis falou isso pro Alexandre no Vocês debate. vão ver, vai estar aqui essa parte. Aqui, ó, nesse vídeo, refutando o fã de Anéis de Poder do Flow, Galadriel não é lacração, o que a gente fez? Aqui, ó, 4 meses, tá aqui, ó. Há 4 meses. Foi um mês depois do cara falar aquilo lá no bar. Exatamente. Gente, a gente não atacou o Alexandre, tá bom? Então, Nós atacamos ele primeiro. Eu fui Não, deselegante mesmo, mas o cara falou uma mentira sobre mim. Mas entendeu? a gente se defendeu. A Se gente se defendemos, defendeu, é. demos uma É- canelada, é isso porque aí. recebemos uma canelada. Então, para que vocês fiquem cientes, pro próprio público também do Alexandre, que achou que a gente atacou, foi isso realmente que aconteceu. Beleza, galera? E ele pediu desculpa, assim como eu pedi desculpa. A gente concordou em algumas coisas e discordamos da maioria das coisas. A mentalidade do Alexandre é uma mentalidade... Por mais que ele não se diz uma pessoa de esquerda, ok? Mas ele tem uma cosmovisão de esquerda, sim. Eu mostrei para ele que eu discordo e a maioria das pessoas discorda disso, tá? Mas o que dá pra gente concordar, a gente concorda e o debate foi sensacional, ok? Então, é isso. Foi por isso que rolou essa treta. Ele deu uma canelada na gente, a gente deu uma canelada nele. Ele acabou, né, tentando defender a Haru e defendeu de forma errada, na minha opinião. Porque o Giga, cara, o Giga não falou nada demais sobre a Haru. Inclusive, gerou uma treta gigantesca. O Giga fez quase 20 vídeos sobre isso. Vários outros criadores de conteúdo falaram sobre esse caso, porque a Haru se vitimizou e também falou uma mentira do respeito do Giga. Giga, Entendeu? exatamente. Mas foi até pior, porque ali foi a própria pessoa. Nesse caso aqui, o Terra Leste se deixou levar aí, infelizmente. Então agora, meus queridos heróis, você vai ficar com a resposta do Elvis de frente a frente agora pro Alexandre, explicando tudinho direitinho. Você vai entender melhor ainda na própria boca do Elvis Ventura. Se você quiser ver esse debate inteiro, vai lá no BarbaCast. Vê aí. Quando você falou da violência, né, que no futebol tem, pra mim, cara, a violência, e aí não é só a física, porque existe a violência verbal, a violência, ela é uma grande prova da sua inabilidade de autocontrole. Porque não me importa o que vão falar de mim, o que vão fazer, eu não vou pegar e desferir um golpe em alguém. Eu tenho o maior orgulho na minha vida de dizer que eu nunca soquei ninguém, eu nunca precisei sair na porrada. Eu já corri muito, tá? Já corri muito. Mas eu nunca precisei socar alguém, eu nunca precisei não, né? Porque eu acho que ninguém precisa, mas eu nunca fiz isso. E isso pra mim é um orgulho de autocontrole, porque a violência é só uma inabilidade nossa, uma incapacidade nossa de autocontrole, do meu ponto de vista, entendeu? Então, se chegar isso em algum momento, seja no futebol, em qualquer lugar, chegue isso pra mim, cara, isso é uma coisa que, sim, eu condeno, porque é triste, é uma incapacidade sua de ser um ser humano. É verdade. Que é o que separa a gente dos animais, né? O controle é pensar. Não, é verdade. Eu acho que a questão da gente descambar para esse tipo de situação, ela, pela minha análise do que já aconteceu, como eu falei, no futebol, na música já aconteceu, de fãs de um brigar com fã de outro mesmo na porrada, encontrar lá no passado, os punks, né? Enfim, essa galera. Então, assim, a gente já viu isso acontecer outras vezes. E eu acho que a gente está... a polaridade política no país, ela já chegou de forma muito forte dentro da cultura geek. E isso, para descambar para um problema maior, é um pulo. Porque já tá vendo, né? Como aconteceu com vocês também, o cara falar que ia acabar com a linha da vida de vocês, literalmente com vocês, enfim. Da madeirada. Então, assim, do outro lado também acontecem, vocês sabem, a gente cita até no off aqui, né, para não ofender ninguém, mas aconteceu também. Então, começa assim, primeiro as ofensas, depois as ameaças, e para uma ameaça, né, criar centelha e descampar para realmente uma agressão física, não entre os criadores, eu não acredito que entre os criadores haveria isso, mas entre os fãs, entre o fandom de cada um. E aí é onde a importância da responsabilidade do que a gente está falando para o público.
Então, Porque essa centelha cria daí. Gostaria de falar de responsabilidade. Você citou quando eu falei lá, fiz o react sobre você e foi deselegante, eu concordo. Só que eu fui deselegante contigo ali porque você falando sobre responsabilidade. Você falou uma coisa, atribuiu ao Heróis e Mais, o que o Heróis e Mais nunca tinha feito. Quando o Barba falou, quando você estava aqui no podcast e você citou a gente, o Barba falou de uma criadora de conteúdo. Essa criadora de conteúdo recebeu uma crítica de alguém fez um vídeo, você falou que foi nós que fizemos o vídeo. Uhum. Nós não fizemos esse vídeo. Então você foi irresponsável de atribuir a um vídeo que eu nunca fiz sobre a Haru. Vocês então, nunca assim, falaram mal sobre a Haru? Eu nunca fiz esse vídeo que ele estava falando. Eu falei mal. Eu falei mal da Haru. Sim, mas eu não falei Mas eu nunca fiz... Eu falei sobre vídeo e vocês falarem mal sobre ela. A gente falou mal da Haru porque ela falou mal da gente em lives. Ela começou a citar a gente. Eu nunca tinha falado mal da Haru em nenhum momento, até ela falar mal da gente. Então a grande questão é o seguinte: você foi irresponsável em trazer o seu ponto de vista, sabe assim? Então, eu fui deselegante contigo do jeito que você foi deselegante comigo. Você fala de responsabilidade e eu concordo contigo. Não, compara deselegante. Depois eu falo. Não, deixa ele falar primeiro. Claro. Você atribui a um criador de conteúdo uma coisa que ele não fez e, poxa, eu fui deselegante contigo, mas eu não menti sobre você. Você mentiu sobre mim aqui. Eu nunca falei mal da Haru antes. Uhum. Houve um antagonismo entre ela e outros criadores de conteúdo. Ela fez uma live na Twitch dela com outro criador de conteúdo dizendo que eu tinha que ser preso, inclusive. Sabe? Então, assim, rolou essa coisa que você fala de extremo de polaridade, rolou entre os criadores de conteúdo e foi do lado de lá primeiro. O que nós estávamos falando era da série, exclusivamente. E aí os criadores de conteúdo pilharam, porque o seu próprio público reclamou do que eles estavam fazendo. E aí a Haru falou da gente, ela e outros criadores de conteúdo, vou citar aqui o Bolseiro, falou também da gente, inclusive ele falou no Vilela depois que eu tinha que ser preso. Por quê? Porque eu disse que a Morphe Clark, a Galadriel com as pernas abertas, não é legal. Ela tinha que tirar a foto com as pernas fechadas. Sério que eu tenho que ser preso porque eu acho que a Galadriel não tem aquela postura? Aí ele fala de responsabilidade. Quando vocês falaram isso, quando você falou, você estava citando o Giga. Uhum. Foi o Gigante Richard que fez aquele vídeo. Uhum. A gente nunca falou mal da Haru antes dela começar a citar o Heróis e Mais. E, poxa, a menina tinha mais de 1 milhão de inscritos. O Heróis e Mais tinha 30 mil inscritos na época. 30 mil. Você tá entendendo? Então, vamos falar de responsabilidade. Vamos. Eu fui deselegante com ele. Depois de aqui nesse podcast ele citar a gente nominalmente, eu nunca tinha citado o Alexandre lá, nunca. Vinha inscritos falando do canal do Alexandre, olha, tem esse canal, tem isso, não sei o que, e tudo bem. O Alexandre tem o direito de falar o que ele quiser. Agora, se fazer de vítima, dizendo que eu fui deselegante com ele, e de fato fui, mas sem antes mostrar que ele deu uma canelada, velho, sabe assim, se vai haver uma honestidade aqui no debate, tem que começar daí. Vamos ser honestos. Eu fui deselegante contigo depois que você falou em verdade sobre mim. Está no ar, Heróis e